Bom, na última aula nós vimos algumas subdivisões maiores do livro de Jeremias. Então, como você pode ver, os tópicos são o chamado de Jeremias como profeta, profecias contra Judá, respostas à ameaça divina de julgamento, a nova aliança, os últimos dias de Jerusalém, o destino daqueles deixados na terra, profecias contra outras nações, a queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico. O que nós vamos fazer é ir um por um desses tópicos, com amostragens de texto de um por um das subdivisões que nós temos nesse texto, ok? Nós não teremos como ler tudo, porque é um livro extenso, mas o que faremos é ter uma boa ideia do que está ocorrendo em cada uma dessas sessões do livro de Jeremias. Bom, a primeira sessão é o chamado profético do próprio Jeremias, que é o profeta que escreveu o livro, como nós temos visto. Você encontra este chamado no capítulo 1, do verso 1 ao verso 19, e uma série de elementos ali. Do verso 1 ao verso 10, nós temos a vocação de Jeremias, Deus chamando Jeremias. Do verso 11 ao 12, a visão da vara de amendoeira, que é muito interessante. Nós lemos no verso 11, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nós temos nesse texto, em hebraico, um jogo de palavras, que é a vara de amendoeira, né, que é contraposta com a ideia de que Deus vela sobre a palavra. São dois termos parecidos em hebraico. Que ele estava vendo a vara de amendoeira, e isso significava que Deus vela sobre a palavra para a cumprir corretamente e rapidamente. Bom, mas os versos seguintes, então, do verso 13 ao 19, a visão da panela de fogo, onde então Jeremias está descrevendo a cidade fortificada de Jerusalém, que em breve será destruída. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, do capítulo 1, do verso 4 até o verso 8. E, na verdade, essa primeira sessão da vocação de Jeremias, que é quando ele recebe o chamado de Deus para ser um profeta, para falar as palavras de Deus, para desempenhar o ministério que Deus concedeu a ele. E eu convido você a ler a palavra, então, junto comigo. Verso 1. Capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do 11º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. O texto claramente descreve o chamado do profeta como alguém que deveria ser enviado às nações. Este é um chamado muito expressivo à luz daquilo que nós estudamos do contexto histórico do profeta Jeremias. Nós vimos que o profeta estava vivendo um período, um momento muito difícil e de muita mudança para Israel. Vimos também a expansão e desenvolvimento do Império Babilônico e as lutas geopolíticas que envolvia este mesmo império, junto com o Império Egípcio e o Império Assírio. Então a ideia de que Jeremias é enviado às nações é expressiva,
porque descreve um Deus que conhece a posição de Israel, do seu povo, dentre as outras nações, julgando também as outras nações. Esse Deus que chama Jeremias não é qualquer Deus, não é somente o suzerano, o Deus maior, o rei maior de Israel, é também o rei de todas as nações. Como nós veremos, isto é exatamente o que ocorre no texto de Jeremias. Ele se refere a diversas outras nações. Bom, os versos que nós lemos têm algumas características importantes e interessantes. Em especial, eu destaco a vocês os versos 4 e 5, onde nós vemos a ideia do profeta sendo chamado desde o nascimento, o profeta sendo formado para isso. Alguns estudiosos vão dizer que aqui o que nós estamos vendo é uma predestinação, né? Deus estaria predestinando Jeremias a algo que era alheio à escolha dele, a escolha pessoal dele. Mas, na verdade, o que nós vemos é uma interação de Deus com o profeta. Veja que o verbo formar é a mesma palavra utilizada em Gênesis 2, verso 7, na ação divina em formar o ser humano. Similarmente, o termo é utilizado em Jeremias 18, verso 2 a 4, para descrever o oleiro divino formando e restaurando Israel. Veja que Jeremias, a mesma palavra que forma, utiliza a mesma palavra que o Criador utilizou para formar o ser humano, para indicar que Deus estava formando o profeta, mas um texto interessante dentro do próprio livro de Jeremias, no capítulo 18, do verso 2 e verso 4, descreve o oleiro formando Israel, o oleiro espiritual, o oleiro divino formando Israel, do verso 2 e 4 do capítulo 18. O verso 1 já, né? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro formava, a mesma palavra aqui, de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O oleiro divino, que faz de Israel aquilo que ele quer, da maneira como ele quer. Agora veja que ele precisa fazer isso, ou só pode fazer isso, se Israel deixar, que é o que nós vemos no verso 7 em diante. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, verso 7, e agora o verso 8, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal, mudarei a minha mente do mal que pensava em lhes fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei ou mudarei a minha mente do bem que eu houvera dito que lhe faria. Veja que Deus, como oleiro, ele forma, ele muda. Mas nós sabemos também que, como oleiro, ele respeita as nossas decisões. O oleiro tem sim Israel em suas mãos e também tinha Jeremias quando o formou. Mas, como ele mesmo diz no capítulo 18 de Jeremias, quando a nação se converte, então ele pode fazer o bem. Da mesma maneira, quando ela então retorna ou vai contra a vontade de Deus, ele não tem como fazer o bem que ele gostaria de fazer por ela. Esta é a explicação e é assim que nós temos que ver a escolha divina por seres humanos. Assim como ele escolheu Jeremias, ele nos escolhe também. E escolhe seres humanos ao longo da história para representá-lo. Só que essa escolha sempre leva em consideração aquilo que nós queremos, a nossa aceitação do chamado divino por nós, assim como ele chamou o profeta e assim como ele chamou a nação de Israel.